E aí, rapaziada, beleza? Alex Flu, Reacts na área, tudo bem? Então, rapaziada, fazer mais um vídeo aqui, né, do nosso canal a respeito do nosso Fluminense. É um assunto que mais cedo ou mais tarde vai ser não só falado no Fluminense, como vai ser aplicado, né? Eu não tenho dúvida disso. Quem acha que o Fluminense vai ficar como clube associativo por mais um ano aí, eu não acredito, tá? Diferente dos nossos rivais, Corinthians, Flamengo, até o São Paulo, eu não, mas mais o Corinthians e o Flamengo, né? O Flamengo acima desses clubes ainda pela sua organização financeira, pela arrecadação que tem, pelo seu tamanho de torcida, pelo potencial que tem de arrecadação, de cota de TV, de patrocínio, de venda de ingressos, de venda de produtos. Enfim, o Flamengo ainda eu acho que seria o último clube aqui no Brasil a se tornar uma SAF, a se tornar um clube empresa. É, dentro desses aspectos, né? Que hoje o futebol na Europa, a maioria dos clubes grandes de tudo, né, todos já são empresa, todos já são SAF. E aqui no Brasil é o caminho inevitável. Né? Uma liga aí está sendo discutida, né? São dois grupos, a Liga Forte, onde o Fluminense, junto com o Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, enfim, Curitiba, Fortaleza, Bahia e demais clubes, né? Vários clubes também que estão na segunda divisão participam da Liga Forte. E do outro lado, os clubes paulistas, mais o Flamengo, Botafogo e Vasco. Cruzeiro também, né? Red Bull Bragantino, formam a Liga, a Libra. E isso aí também, essa formação de liga também, isso gera muita visibilidade para o futebol brasileiro. A meu ver, as empresas se interessam por uma liga organizada, uma liga padronizada com o campo, arbitragem, né, estádio, regras. Isso tudo as televisões gostam, né, para poder ter um produto melhor para poder transmitir. E aí, com isso, ela fechar parcerias com empresas que querem fazer a publicidade da sua marca. Então, pessoal, é inevitável o Fluminense vai passar por isso. E nesse vídeo, nesse react que a gente está fazendo hoje, é sobre aqui o ex-vice comercial do Flu, né? Ele que foi responsável pela Betano Uniforme, Edson Silva, e tinha um programa aqui no Rio de Janeiro, Os Donos da Bola. Ele era um programa na Band, transmitindo na Band, mas era ele mesmo que patrocinava, né? Que pagava lá os direitos lá para poder transmitir os Donos da Bola no Rio. Hoje em dia a própria Band que tem os seus, né? O apresentador, enfim. Os donos da bola aqui no Rio de Janeiro hoje é a própria Band que faz. Antigamente era o Edilson Silva junto com seus patrocinadores, junto com seus parceiros, e ele nesse aspecto aí sempre teve muito comercial, né, lá no programa Os Donos da Bola, todo mundo brincava que era 15 minutos de informação e uma hora de propaganda, que ele tinha lá bastante parceiros, mas deve ser porque é custo, né, muito alto o custo para você ter uma hora ali numa TV ali no horário do almoço. Então, assim, só quem sabe é quem tá lá para pagar, né, rapaziada? Então, assim, ele fala aqui na matéria, para a gente ser bem objetivo, e eu desde já eu deixo que eu concordo com a SAF, desde que saiba qual é a empresa que você está fazendo a parceria, né? Qual o objetivo daquela empresa? É só captar os nossos jovens talentos e vender para fora e trazer para cá para o Fluminense jogadores de segunda linha, jogadores em decadência, enfim, descobriu um valor aqui, mal performou, mal ganhou o título, já sai vendendo, como tem alguns clubes que fazem isso, né? Ou um outro modelo, um ASAF que quer gerar, quer fazer o clube ser campeão, um clube forte, um clube que tenha visibilidade, para ir, consequentemente, ir gerando novos talentos, aí vendendo com calma, né? Uma empresa que seja parceira, que pague as dívidas do Fluminense, que assuma os problemas que o Fluminense tem, que já são quase 800 milhões em dívida. Então, rapaziada, o modelo que o Mário quer, né? Ele já falou em algumas entrevistas que ele quer que o Fluminense continue sendo o administrador, né, do futebol. Ele não quer pegar e vender 90% do clube, 90% da parte do futebol para uma empresa, assim como foi feito no Botafogo, no Cruzeiro, o Vasco foi 70%. Ele não quer isso, ele quer uma parceria. Eu acho mais difícil.
tá? Eu acho mais difícil. A BTG está junto com ele, já fazendo estudo há mais de um ano, né? Captando, buscando parceiros, deve estar verificando, passando para os parceiros como que a dívida poderia ser paga, o que poderia entrar na jogada, Xerém, o CT do Fluminense, o CT Carlos Castilho, enfim, né? Os demais equipamentos que o Fluminense vem a ter, fora Xerém, né? Que é um celeiro de craque. Então deve estar negociando, a BTG deve estar arrumando parceiro, então provavelmente já deve estar engatilhado pelo que ele falou. E o que ele falou aqui, eu tenho a ver que é verdade que ele está falando, porque ele trabalhava lá até janeiro, né, pessoal? O Edilson Silva, mesmo a diretoria dizendo que ele não tem muita influência, que ele não participava de reuniões, isso aí para mim é desculpa de quem não quer passar informação, entendeu? Não quer que vaze nada. Então, assim, quanto mais o Netflu, né? O Netflu a gente sabe que a diretoria não gosta muito da maneira que a Netflu trabalha. Eu não tenho nada contra a Netflu, né? Enfim, aqui não vem ao caso ao nosso vídeo. Então, o vice-comercial, ele fala aqui sobre... Ele fala aqui, né, que ele foi o responsável pela captação de novas receitas, como a Betano, patrocinadora macho do clube, em julho de 2021. Aí ele diz que por razões profissionais que ele se afastou, né, do cargo de vice-presidente, vice-comercial. E aí, no caso, ele fala aqui na matéria, a resposta dele pro repórter Paulo Brito. Já está engatilhada. A BTG Pactual, foi o que eu falei no início, está tratando disso e é um investidor que chegará em breve. O presidente vai anunciar a qualquer momento. Ou seja, está engatilhado. Né? Ele tem falado sobre isso constantemente, é verdade. O presidente Mário tem falado sobre isso constantemente. A SAF do Fluminense será diferente. O Mário Bittencourt também fala sobre isso. Aqui ele explica um pouco. O presidente Mário Bittencourt continua administrando o futebol, com o empresário / investidor comprando parte do futebol. Comprando parte do futebol. Esse é o modelo que ele vem pregando, falando e o que vai acontecer. Aqui ele afirma. Né? O que muda? Ele fala, né, que hoje o empresário tem direito econômico sobre o jogador e boa parte das negociações muito maior do que o clube. Isso é verdade. A gente vê o caso do Evanilson lá, né? Evanilson, né, os gênios lá do Fluminense disseram que o Evanilson não ia performar bem e tal. Foi doado para a Tombense, né? O clube onde o Eduardo Duran é o presidente lá. Eduardo Duran, não sei se hoje ainda tem, mas tem jogadores do Fluminense ainda, né? Como ele é empresário. E ele deu ali uma porcentagem bem mínima, né, pro Fluminense. No caso do Evanilson, o Evanilson foi vendido por uma fortuna pro Porto. Isso é um dos casos. Tem outros casos que a gente for falar aqui, tem vários casos no Fluminense. Tem casos que o Fluminense gasta, né, uma fortuna para gerar, cuidar do jogador, como o Marcos Paulo, que está hoje no São Paulo, e no final sai de graça. O cara não quer renovar, sai de graça. Tudo aquilo que o clube investiu não teve retorno nenhum. E nesse modelo aqui, as empresas elas não vão perder dinheiro. Né? Elas não vão perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Então ele explica aqui que ele não é contra não, desde que o dinheiro seja arrecadado seja para bater dívidas. Concordo com isso aqui. Né? O dinheiro já tem que ter vinculado para bater essas dívidas do Fluminense. Não adianta fazer parceria aí com um investidor e as dívidas continuam da mesma forma, que foi o caso que aconteceu na época da Unimed. A Unimed lá contratou o Deco, contratou o Thiago Neves, contratou o Conca, trouxe o Fred, mas as dívidas do Fluminense continuavam lá. Não tinha um aporte desse dinheiro, né? Que a Unimed fazia negócios ali, vendia e tal, arrecadava, nada ia ser destinado para o Fluminense. Ou é pior, o Fluminense, em vez de aproveitar que não estava tendo gasto com contratações de salário desses jogadores, poderia utilizar formas e meios de arrecadação, sócio-torcedor, bilheteria, mas ninguém teve ali ideias, nada, venda de jogadores no Xerém e pagar as dívidas do Fluminense. A Unimed entrou em 99, saiu em 2013, 2014. Olha quantos anos. E a dívida do Fluminense nunca diminuiu. Então, nesse modelo aqui, é que o Mário quer fazer, tá? Ele fala que o clube está em boas mãos, tal, que o Mário é um amigo querido dele, ou seja, ainda tem relações ainda com o Mário, ainda tem entrosamento. E o que ele falou
Bate um pouquinho, porque esses dias, já há um tempinho atrás, teve uma matéria aqui na Netflix, pelo jornalista Crista Baeta, né? Ele informa que teve uma reunião, né, do Conselho Deliberativo do Fluminense, e o presidente Mário Bittencourt anunciou que o Fluminense fechou acordo com um novo patrocinador que deve ser anunciado nos próximos dias. O novo patrocinador será para as costas da camisa. Ainda não há detalhes sobre qual a empresa estampará sua marca no uniforme tricolor e qual o montante do investimento. Em breve, porém, um anúncio oficial deve ser feito. Então, uma informação, uma semana atrás, o Mário falou isso, que tem um patrocinador para as costas e tal, e vai ser anunciado em dia. Depois, o Edilson Silva diz que já está tudo engatilhado, né? Já está engatilhado, a BTG Pactual está tratando disso, é um investidor que chegará em breve. Ou seja, uma coisa relacionada com a outra. Né? Então, acredito que essa informação aí a gente vai ficar guardando aí, e se for dentro desses moldes, se for um parceiro que venha para contratar jogadores, ajudar o Fluminense a quitar essas dívidas, se for um parceiro que traga jogadores que vão performar no nosso elenco, que vão qualificar o nosso elenco, que parceiro que vai assegurar jogadores com investidas do mercado europeu, consiga segurar mais, faça uma boa venda, não contrate qualquer um. Por que não a gente ouvir e avaliar? Né? É melhor do que a gente ficar do jeito que tá, galera. Porque assim, o mercado vai abrir agora a janela, né? Aqui no Rio, o Botafogo já é SAF, tem recurso estrangeiro, o Vasco já é SAF, tem recurso estrangeiro, eles podem contratar. O Palmeiras não é SAF, mas tem lá um patrocinador parecido com a Unimed aqui na época, a Crefisa. O Palmeiras, quando precisa contratar, a Crefisa tem cash, vai lá e contrata. Depois o Palmeiras paga, né, parcelado lá a Crefisa. A Crefisa também ganha dinheiro também vendendo. O Corinthians tem uma massa enorme, parecida com a do Flamengo. O Corinthians tem problema lá de dívida no seu estádio, né? Que é muito caro lá as parcelas do estádio do Corinthians, mas tem uma fonte de arrecadação bem maior do que a do Fluminense, não se compara. O São Paulo também. Mas eu vejo que o Santos já vai se tornar SAF, aqui a matéria que semana passada perguntaram ao Neymar se o pai dele ia comprar uma possível SAF do Santos. Aí ele falou, aí é com ele, né? Ele não, porque Neymar não, Neymar gosta de Neymar jogar futebol, fazer os vídeos dele lá, o canal dele de videogame, jogar bola, pousar para Puma, para as marcas dele lá, vários comerciais que ele tem que fazer, cuidar lá da lesão dele, enfim. Na saída da Vila Belmiro, o Neymar foi questionado por um jornalista sobre a possibilidade do seu pai, de o pai dele comparar a SAF do Santos em um futuro próximo. O craque do Paris Saint-Germain conversou na resposta. Aí, o jornalista diz, né? Vale lembrar que o Peixe não é uma sociedade anônima no futebol, mas a diretoria do clube paulista estuda modelos de negócio, parecido com o Fluminense. É um modelo parecido com o Fluminense, pelo que eu estou vendo. Aí aqui a outra matéria já diz que o dono do PSG procura parceria em gestão do clube e pode vender parte das ações. A Qatar Sport Investimento, o grupo Qatar, em que comanda Paris, seguirá à frente das ações. Essa matéria aqui, não é nessa matéria aqui não, galera, é uma outra matéria que eu até calculei errado aqui, mas que o próprio pessoal do PSG, o dono do PSG, né? Eu achei que era essa matéria aqui, mas não é. O dono do PSG fala sobre isso também. Tem uma matéria que fala sobre a possibilidade desse dono do PSG, do grupo Qatar, comprar o Santos, né? Não virar uma SAF, mas se tornar uma empresa parceiro, um investidor do Santos, né? Futebol Clube. E o pai do Neymar estaria fazendo esse meio de campo. Então, você vê, os clubes estão se movimentando. Então, o nosso Fluminense também tem que se movimentar, tem que ter recurso estrangeiro. Lógico, não vai vender o clube de qualquer maneira. Não é assim. Acho que o Mário está fazendo bem feito. Ele não é muito de ficar anunciando coisas que ele só fala quando está concretizado, é o estilo dele, bem o caso do Marcelo, né? Só falou no dia que já estava contratado. E eu torço por isso, tá, galera? Torço por isso. E que venha dar certo o Fluminense, porque a gente precisa disso. Eu quero saber qual é o comentário de vocês aí.
qual a opinião de vocês. Eu sou a favor, desde que seja feita de uma forma a melhor possível para o Fluminense. E que o Fluminense seja forte, né, no cenário nacional aí, junto com o Xerém, né, que o Diniz continue, que tenha mais peças para poder fazer esse Fluminense aí voar aí. Beleza, galera? Com as suas dívidas sanadas, é isso que a gente torce para o Fluminense. O número de sócios crescendo, o número de torcedores crescendo, né? Poder negociar um patrocinador melhor, como o Mário disse que o patrocinador está chegando aí. Beleza, galera? Então eu peço aí para você curtir, beleza? Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilhe o nosso vídeo aí para outras pessoas e também dê aquela curtida aí, daquele joinha aí, beleza? Saudações tricolores, aquele abraço.